Oi, oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vou Te Contar. Olha só quem tá aqui com a gente hoje. Com essa coroa dispensa apresentação, mas mesmo assim ele vai se apresentar, né? Júnior Dantas, o nosso príncipe. Vai lá, fala aí. Oi, pessoal, eu sou o Júnior Dantas, ator do espetáculo Pequeno Príncipe Preto. Sou do Nordeste, sou de uma cidade chamada Ipueira, que fica no interior do Rio Grande do Norte. Uma cidade com um pouco mais de 2.000 habitantes, imagina isso, com a zona rural. E minha família inteira ainda mora lá. E atualmente eu moro no Rio de Janeiro. E foi lá que eu comecei a fazer teatro, foi lá que eu comecei a sonhar, né, muito alto, assim. Quando eu tinha 7 anos eu queria fazer o Pequeno Príncipe na escola. E eu pedi pra professora fazer esse personagem. Ela falou que eu não poderia fazer porque eu não parecia com o príncipe. Ela falou que eu não tinha olho claro, não tenho o cabelo do príncipe, e eu cresci com isso, né, com poucas referências, e atualmente eu faço parte de uma companhia no Rio de Janeiro, mas eu queria fazer algo independente, assim, pensei o que é que eu poderia contar, assim, algo da minha vida, que eu pudesse subir no palco e dividir com as pessoas, e foi daí que surgiu a ideia de fazer essa releitura do Pequeno Príncipe, né, trazendo para a cultura africana, para a cultura brasileira, e eu conto esse fato no espetáculo. Estou feliz, assim, foi um longo caminho até aqui, eu estou tentando resumir em poucas palavras. Né? Mas tem muito mais. Muitas né? histórias, muitas coisas. Até estar aqui conversando com você. É verdade. Gente, o espetáculo é a coisa mais linda e essa cena é a coisa mais linda. A primeira vez que eu assisti, porque eu assisti 2 vezes, vou assistir 3 e 4. Eu gosto assim. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei me perguntando, será que isso aconteceu mesmo? E será que foi daí que surgiu o Pequeno Príncipe Preto? Essa vontade, né, da gente querer habitar tudo isso que permeia o imaginário infantil, né? Porque a gente conversa muito sobre... A gente conversou antes e a gente falou sobre essa questão da falta de referência com crianças na nossa idade e a infância interrompida. Porque o que tem muito na plateia, além das crianças lá vibrando, são os adultos se emocionando, chorando. A forma como comunica, né? Essa infância interrompida, essa falta de referência, né? Que a gente não teve, ou teve muito pouco. Como que foi para eleger essas referências? A hora que tem a cena, né, da chuva, da tempestade. Como vocês escolheram que seria San e Xangô, as histórias, eleger a partitura de movimentos que é incrível, né? Você tá sozinho no palco sim. E você faz uma partitura de movimentos que a gente identifica ali, né? Toda a nossa ancestralidade. Como é que foi esse processo de desenvolvimento? A primeira ideia era quebrar esse padrão, esse estereótipo, porque que todo príncipe tem que ser louro, do olho claro, chegar num cavalo branco. E a gente não se identifica com esses personagens, né? Como você falou, nós, já de outra geração, a gente não tinha isso na nossa infância. Eu não lembro de conversar com minha família sobre cabelo crespo, sobre pessoas importantes, né? Da história que a gente não vê nos livros também. E aí a gente começou a ensaiar e a improvisar as cenas. O texto, né, que é assinado pelo Rodrigo França, ele não chegou inteiro. A gente ia pra cena, a gente improvisava e eu trazia todas as minhas questões, ele trazia todo o conhecimento dele e a gente foi criando o espetáculo, né, o Pequeno Príncipe Preto. Então, todas essas referências da cultura, a gente pensava muito como falar sobre racismo de uma forma lúdica, já que é para criança, como prender a atenção dessas pessoas, já que é um solo, e a gente sabe que com toda a tecnologia que tem, a criança ela já nasce com acesso a muitas coisas. Então, a gente começou a colocar esses elementos, a trazer a cultura africana, colocamos as músicas, né, que são todas originais do espetáculo, projeções, né, tentamos trazer esse lado lúdico. E a preparação corporal foi do Kennedy Lima e da Valéria Monan, que são 2 pessoas, assim, 2 profissionais maravilhosos. E apesar de eu ter poucos elementos para contar essa história, fico feliz em você falar que vê tudo, né, só no movimento do corpo. É incrível. Olha o spoiler! A cena que você chega na cidade, né? Aquele giro, pra mim, eu fico olhando, eu falo, nossa, que movimento incrível, que movimento característico, que movimento que eu reconheço. Aquela confusão de prédios, exatamente. com carro, buzina, e né? todas as formas que você se movimenta no palco, que não é fácil, um monólogo e usa com maestria. Eu acho incrível. Dá pra ver que é um trabalho muito bom. Gente, sou fã mesmo, vou ficar tietando. É isso aí. Outra coisa que eu queria saber, essa escolha
escolha de colocar os músicos e a musicista em cena? Então, a gente não tem muitos espetáculos infantis, assim, né? Temos, assim, alguns estão surgindo, mas a nossa ideia era que as crianças, que as famílias vissem os instrumentos em cena e que isso despertasse o interesse não só pelo teatro, como pela música. E eu mesmo fazendo o espetáculo, eu observo assim como elas prestam atenção quando começa a música, quando a Lúria toca um cello, né? A nossa rainha, como eu chamo no espetáculo, porque ela realmente ela chama a atenção, né? Tem uma energia, uma luz, assim, uma mulher preta tocando um cello, que também não é tão comum, principalmente numa peça de teatro. Às vezes tem debates após os espetáculos e elas querem saber sobre a música, sobre os instrumentos, desde quando eles começaram a tocar os instrumentos. Outros dizem que já tocam, outros se interessam e falam que vão começar a tocar também, porque tudo isso é representatividade, né? São coisas que a gente não está acostumado a ver. É criar possibilidades, né? Que você pode ser um ator, você pode ser uma musicista, você pode ser um músico, você pode ser um diretor musical. Sim, e ocupar os espaços, Exatamente. né? E estar ali em cima do palco contando a nossa história. Você pode ser um príncipe. Sim. Né? É muito curioso também que as crianças percebem muito o que há em comum. A última vez que eu vi, tinha um menino loiro, de olhos verdes, imitando o que você fazia no palco. Também esse caso da menina que quando terminou a peça, essa menina negra que eu vi, uma menininha pequenininha, devia ter 8 anos, ela foi ao palco e ela sentou no lugar da musicista. Ela sentou ali, eu falei, nossa, olha só como a gente pode criar possibilidades dessas crianças poderem estar sonhando, né? E como a gente muda isso, esse registro na primeira infância. Sim. Entender como a gente cria adultos, né? A gente cria uma sociedade muito mais forte, sabendo de onde vem, para saber para onde vai. Conta daquele menininho. Gente, a lojinha é incrível, tá? Teve um menino que se viu no boneco, né? Sim. A Igualzinho. gente pensou muito também que o espetáculo fosse além do teatro, de como criar um diálogo, de como as pessoas irem assistir a peça e levarem um pouco para casa, né? Temos vários produtos, né? Caneca que você tem, cartão postal, imã, camiseta e tal, mas também temos o boneco do Pequeno Príncipe Preto, que é uma parceria com a Era Uma Vez o Mundo, que é a primeira loja de bonecas negras do Brasil. Nossa. Então, desde o dia da estreia, que já rola essa parceria, e a gente sempre tem, após os espetáculos, e em Niterói, acabou o espetáculo e o menino se agarrou com o boneco. Ele é muito parecido com o Ele boneco. é a A gente vai cara deixar do foto boneco. aqui porque... Vamos mostrar a foto Vamos mostrar dele. a foto porque ele é muito parecido com o boneco. Só que a avó dele não estava com grana para comprar o boneco e ele não queria ir para casa ser um boneco. Uma outra espectadora estava do lado, viu toda a cena e quis presentear o boneco para ele. E a avó, não quero, ficou um pouco sem graça, mas aí acabou que ela aceitou. Então, assim, o boneco é a vida desse menino. O menino é filho único, né? Depois a gente procurou saber a história dele. Ele vai para a escola, leva o boneco, o Príncipe Preto, para a escola para não deixar ele sozinho em casa. Então, assim, virou a companhia dele, assim. Ele se vê naquele boneco, né? E temos muitas outras histórias, né? Criança cortou o cabelo, assim, do lado, e deixou só o dread em cima. Muita gente vem conversar depois do espetáculo, contar, nossa, se eu tivesse visto esse espetáculo, sei lá, 30 anos atrás, como eu teria crescido mais empoderado, com autoestima, né? Com auto-amor. Escuto muitas histórias, assim, e é muito bacana e eu tô cada vez mais apaixonado, assim, com o público, com esse trabalho, eu já penso nos próximos, porque eu acho que quase uma missão, assim, né? O Pequeno Príncipe, ele nasce de uma vontade, mas também dessa necessidade, né? Da necessidade de você não ter sido príncipe, porque não poderia ter sido príncipe, porque não era loiro, e pela necessidade também que a gente tem agora, né? De estar mostrando para as crianças, estar mostrando para os adultos, né? Eu acho que a gente carrega muito a criança ainda. Muito, eu acho que a gente tem, todos temos uma criança aqui dentro. E a gente tem uma criança diferente que não viu. Então, uma criança que está aflorando realmente, vendo outro, um espetáculo de um príncipe, de uma princesa. A criança é muito latente, né? Não completou a infância. É uma infância incompleta. Então, quando a gente vê, dá aquele start que a gente também quer criar a possibilidade de sonhar. Daqui pra frente, tem planos, continua o Pequeno Príncipe. Então, a gente tem planos, sim. Na verdade, quando a gente monta um espetáculo, não sabe muito bem como vai ser, mas a gente está mais de um ano em cartaz com o Pequeno Príncipe Preto. Lotando, esgotando tudo, gente. Já estamos com quase 60 mil espectadores. Isso é muito simbólico, assim, para um solo, é infantil, sabe? Te assusta? Olha, eu tento... Os pés estão no chão, eu sei que isso é um momento, é um espetáculo, daqui a pouco vem um outro espetáculo. Acho que é bacana estar contando essa história, porque, como você falou, é legal chegar no máximo de pessoas possíveis. Então, a gente sempre está num teatro com preço popular, vai para a escola pública, já fiz em vários
lugares, tipo, desde uma sala de aula, um refeitório de uma escola pública, como aqui no Teatro Municipal de São Paulo, né, que foi um dia muito especial para o espetáculo. Já percorremos várias regiões do Brasil, só falta a Sul agora, então... Já foi na sua cidade? Ainda não. Mas tá louco Quero ir por pra aí, né? Ipueira com espetáculo, sim. Ele é personalidade, gente na cidade não, dele. gente. É assim, no desfile, a parada o quê? De 7 de setembro? 7 de setembro. A foto dele tá lá com as personalidades. E tem um Então, pois menino é, isso vestido. que é bacana que a gente tava falando, porque o desfile da escola, um menino saiu vestido do Pequeno Príncipe Preto e a roupa é igual a que eu uso no espetáculo. E eu não respondi a pergunta que você fez. Então vai, responde. Você perguntou se eu quero continuar. A nossa ideia do projeto é fazer uma trilogia. Pegar 3 clássicos muito conhecidos. Que não pode contar ainda. Que não pode contar ainda. Mas, e trazer para a cultura africana, trazer para a cultura brasileira, trazer para nossa história, mostrando os nossos personagens, fazendo com que as pessoas cada vez mais se identifiquem, né, com esses personagens que a gente não está acostumado a ver na TV, na internet, nos livros, que nos escondem, né, e que nos é negado o tempo inteiro. Então a ideia é realmente essa, é que o adulto, a criança, chegue no teatro e assista do início ao fim, sem piscar os olhos, e se envolva e vá para casa e comente e tenha diálogos. E o segundo já tá engatado. O segundo já está engatado, a gente quer estrear o mais rápido possível, agora em 2020, primeiro semestre, com certeza, porque a gente não para um minuto, assim, tipo... E não pode. Não pode. É tipo escola de samba, quarta-feira já tem um tema. Já estamos lá, confeccionando tudo. Quando que surge o start da arte? Quando você falou, pá, quero ser ator, quero ser Pois é, quando eu morava em Ipueira, ainda criança, lá tinha um grupo de teatro amador. Então as minhas referências eram o quê? O circo, quando eu chegava lá de vez em quando. Você tinha quantos anos? Cidade, 6, 7 anos. E aí o circo ia pra lá de vez em quando. Às vezes chegava um carro de som anunciando que ia passar um filme projetado assim na parede do mercado. Lá na minha cidade só pegava um canal, que aí você ligava, a apresentadora era loura e as ajudantes de palco também tinham que pintar o cabelo de louro. E eu não tinha um desenho animado de super-herói, mas assim, era um mundo muito lúdico, né? Eu ficava na rua, brincando. Então eu comecei a fazer teatro na escola, na igreja, em casa, e muito inspirado nesse grupo que eu via fazendo. Então eu achava isso muito incrível. Aí depois eu fui morar na Paraíba. Como que você foi morar na Paraíba? Já com 16, 17 anos eu fui fazer faculdade de comunicação social, fiz jornalismo. Nossa! Sou o primeiro jornalista da minha cidade. Viu porque é personalidade? E numa cidade que não tem ainda, sei lá, não tem nenhuma rádio comunitária, não tem bancas de revista, jornal. Então, assim, eu queria muito fazer essas coisas, não pra sair de lá. Pra sempre, levar pra lá. e saber que eu poderia ir além, entendeu? E voltar pra lá. Então, sempre que eu posso, eu vou lá, dou uma oficina de teatro. Esse grupo que tem lá já não existe mais, mas, assim, as pessoas se apresentam, né? Não tem esse grupo mais, né, da minha época, que era o Raio de Cultura, mas essa chama da cultura, da arte, mantém lá. Lá também não tem um teatro, espaço físico, um prédio onde as pessoas se apresentam. Então ainda é tipo numa quadra de esporte, então tem que fazer quase um teatro de rua. Mas eu quero levar o Príncipe pra lá, com certeza. Apresentar na quadra. E aí toda vez que eu vou pra região, sei lá, vou pra alguma capital do Nordeste, aí vai todo mundo, minha família vai de van, e aquela festa. Sério? Faz caravana. Caravana, eu gosto assim, caravana. Caravana da onde? Qual o nome dessa cidade mesmo? Ipueira. E vai viralizar esse vídeo lá. Gente, todo mundo, família, amigos, todo mundo compartilhando esse vídeo. E vai, né? Vai Porque sim. ele é personalidade. É personalidade de Ipueira. E tem que ser mesmo, do sertão pro mundão. Não, e eu faço questão de falar o nome Ipueira, porque quando eu chego lá, que vem falar, nossa, que bom que você tá no Rio, tá em São Paulo, tá fazendo teatro, tá fazendo o que você gosta. Sei lá, meu filho também saiu para estudar fora. De certa forma, virar uma referência é muito bacana. Então, assim, é um lugar que eu gosto muito. Meus amigos estão lá, minha família tá lá. Eu tenho orgulho de dizer que sou de lá, né? Que saí de lá, da minha história. Ele fala isso pra todo mundo, Falo gente. pra todo mundo. Pois... Já me apresento, digo meu nome de onde eu vim. Meu nome é Junior Dan, sou de Ipueira. Ele fala mesmo? Ele fala mesmo, gosta de falar. Quando eu tinha 7 anos, teve uma apresentação de teatro na minha escola e um dos personagens era o príncipe. E minha professora falou que eu não poderia fazer porque eu não era loiro dos olhos claros. Ela falou que não existia príncipe preto. Você acredita nisso? Você acredita nisso?
com essa coroa, a gente vai finalizando aqui, mas eu vou deixar todas as redes sociais do Júnior, do Pequeno Príncipe. Gente, todo mundo lá seguindo, porque lá não tá agenda, tem fotos, vídeos, o clipe também, o clipe. O clipe que você gravou agora. A gente gravou, a ideia é a gente gravar todas as músicas do espetáculo, e a gente gravou uma chamada Baobá, né, com a participação, a gente teve a honra de ter a dona Rocha de Souza participando do vídeo, e foi um dos últimos trabalhos dela. Então, acho muito legal que assistam, que mostrem para as crianças, porque ela nos deixou, né, em julho passado, mas deixou todo um legado, toda uma história muito importante para que a gente esteja aqui hoje conversando. Então, quero inclusive dedicar esse vídeo à dona Rocha de Souza. Para ela. Quando a gente fala para seguir, para compartilhar, é para a gente realmente disseminar aí, falar da nossa ancestralidade, para a gente poder estar se vendo, para a gente estar se consumindo e para a gente mudar, né, toda essa estrutura e resgatar tudo isso que é nosso. Então, é isso, gente. Segue, vai assistir, compartilha, tira muita foto, mostra para todo mundo, sim, porque a gente precisa muito disso, né? Obrigada! Com certeza, eu que agradeço. Valeu. Adorei. Eu também adorei, gente. Até o próximo vídeo, que vai ser ou no Rio. Ou no Rio, e o terceiro é em Poeira. O terceiro é em Poeira. Gente, vamos bombar, hein? Vamos. Vai bombar muito. Manda beijo, pessoal, lá. Beijo, meu povo. Tchau. Cortou?